Você já se perguntou até onde o ser humano é capaz de ir para sobreviver? Em 13 de outubro de 1972, um avião que transportava um time de rugby uruguaio caiu no coração da Cordilheira dos Andes, desencadeando uma das histórias mais impressionantes de sobrevivência da história. O que parecia ser uma viagem tranquila para uma partida no Chile se transformou em um pesadelo de 72 dias. Essa não é apenas uma história de tragédia, mas também de resiliência, coragem e decisões impossíveis. O voo 571 dos Andes tornou-se um símbolo da luta pela vida em condições extremas e sua história até hoje fascina e choca o mundo. Mas antes de embarcar conosco nessa narrativa de coragem e sobrevivência que ultrapassa todos os limites da imaginação, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. No dia 13 de outubro de 1972, o time de rugby Old Christians Club de Montevidéu embarcou no voo 571 da Força Aérea Uruguaia com destino ao Chile. O avião, um Fairchild FH-227D, transportava 45 passageiros, entre jogadores, familiares e amigos. O clima era de animação e expectativa para a partida que disputariam. Risos, piadas e o entusiasmo da juventude preenchiam a cabine, enquanto olhares curiosos admiravam as majestosas montanhas pela janela. A viagem seguiu tranquila até a aproximação da Cordilheira dos Andes. O tempo começou a se fechar e a visibilidade ficou comprometida. O piloto, confiando nos instrumentos que indicavam que o avião já havia ultrapassado as montanhas, iniciou a descida prematuramente. O erro foi fatal. De repente, o alarme de proximidade soou. A fuselagem tremeu e, em questão de segundos, a aeronave colidiu com um pico nevado. As asas foram arrancadas pelo impacto contra as rochas e a cauda desprendeu-se, levando consigo alguns passageiros. O impacto foi avassalador. O som ensurdecedor de metal se partindo e o eco dos gritos de pavor ressoaram pelas montanhas. As asas foram arrancadas como papel e a fuselagem do avião deslizou pela neve, girando como um peão descontrolado. O chão parecia não ter fim, até que, com uma última pancada violenta, o que restava do avião parou abruptamente em um vale a 4.200 metros de altitude. O silêncio que se seguiu foi quase tão chocante quanto o impacto. Dentro do avião, o cenário era de horror, corpos feridos, destroços e o cheiro metálico do sangue misturado ao frio cortante. 12 pessoas morreram no impacto e entre os sobreviventes o choque era evidente, encaravam a vastidão branca ao redor, sem saber que aquele era apenas o começo de uma luta desesperada pela vida. A cada respiração, sentiam o ar gelado queimando os pulmões, enquanto a realidade da tragédia começava a se impor com um peso esmagador. Nos primeiros dias após a queda, os sobreviventes enfrentaram uma realidade brutal. O frio era intenso, com temperaturas que chegavam a menos de 30 graus à noite. Eles usaram os assentos do avião como abrigo improvisado e dividiram o pouco que restou de comida, barras de chocolate, biscoitos e algumas garrafas de vinho. Sem notícias de resgate e com o rádio do avião danificado, a esperança diminuía a cada dia. Em 17 de outubro, um grupo conseguiu consertar parcialmente o rádio e ouviram uma notícia chocante. As buscas haviam sido suspensas. O mundo acreditava que não havia sobreviventes. O desespero tomou conta do grupo. Muitos choraram ao ouvir a notícia, enquanto outros se isolaram, mergulhados no medo e na incerteza. Para manter a sanidade, começaram a estabelecer turnos de vigilância, pequenas tarefas diárias e orações em grupo. O silêncio ensurdecedor das montanhas e o vento cortante eram lembretes constantes de que o tempo estava se esgotando. Alguns tentaram escrever bilhetes para suas famílias, temendo que jamais saíssem dali com vida. Diante da fome extrema, os sobreviventes enfrentaram o dilema mais terrível de suas vidas. Para sobreviver, precisariam se alimentar dos corpos das vítimas. Após dias de discussões e dilemas morais, tomaram a decisão coletiva de recorrer ao canibalismo. Era uma escolha que ia contra suas crenças, mas que representava a única chance de sobrevivência. Essa decisão foi tomada com profundo pesar. Inicialmente, muitos relutaram, com náuseas e lágrimas ao encarar a dura realidade. Reuniram-se em círculo e fizeram uma oração, pedindo perdão e força para seguir adiante. Cada pedaço de carne consumido era acompanhado por um misto de repulsa e gratidão. Sabiam que aquelas pessoas que haviam partido agora, paradoxalmente, eram as responsáveis por manter vivos os companheiros que ainda lutavam contra o frio e a fome. O médico estudante Roberto Canessa descreveu: "Eu sabia que estava ultrapassando um limite intransponível, mas o instinto de sobrevivência foi maior. O grupo buscou respeitar os corpos, identificando os falecidos, cobrindo os rostos e com conversas emocionantes, lembravam suas histórias e importâncias. Cada refeição era um ato de sobrevivência e uma batalha psicológica. O dilema moral os atormentava diariamente. Um dos sobreviventes mais tarde relembrou: "Eu sentia que estava ingerindo a morte, mas
também a vida. No dia 29 de outubro, uma avalanche atingiu o local onde estavam abrigados. O impacto foi repentino e ensurdecedor, semelhante a um trovão ecoando pelas montanhas. Uma imensa massa de neve desceu a encosta, atingindo em cheio a fuselagem do avião e soterrando parte do abrigo improvisado. O peso esmagador da neve matou 8 pessoas e deixou os sobreviventes presos, sem ar e sem visibilidade, em meio à escuridão gélida. Por 3 longos dias, eles lutaram para respirar, abrindo pequenos espaços no gelo com as mãos nuas. O medo era constante. A cada instante, a estrutura do avião poderia ceder, transformando aquele abrigo precário em uma cova definitiva. Quando finalmente conseguiram se libertar, estavam ainda mais debilitados física e emocionalmente, mas a vontade de viver permaneceu inabalável. Durante esse período, ouviram gemidos de dor e despedidas emocionantes. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. A avalanche não apenas tirou vidas, mas também eliminou o pouco de conforto psicológico que ainda restava. Cada estalo na neve era percebido como o prenúncio de uma nova tragédia. O medo de outro desmoronamento tornou o sono impossível e deixou os sobreviventes em estado constante de alerta. Eles sabiam que, se quisessem sobreviver, precisariam agir rapidamente. Percebendo que ninguém viria resgatá-los, 2 dos sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram partir em busca de ajuda. Equipados com roupas improvisadas, feitas de mantas, tecidos rasgados e pedaços de isolamento térmico, eles se despediram dos companheiros e iniciaram a arriscada jornada. A caminhada foi uma tortura física e emocional. Subiram montanhas íngremes, enfrentaram ventos cortantes e dormiram sobre a neve sem qualquer proteção. Os sinais de hipotermia começaram a aparecer. Extremidades dormentes, pele pálida e respiração irregular. Em alguns momentos, a exaustão quase os fez desistir, mas o pensamento nas famílias e no grupo que esperava seu retorno os manteve firmes. Em uma das pausas, Nando disse a Canessa: "Ou continuamos ou morremos aqui, não temos escolha." Após 10 dias de sofrimento, fome e enfrentando delírios causados pela falta de nutrientes, avistaram um homem à distância. Era um pastor chileno que, após entender a gravidade da situação, alertou as autoridades. Em 22 de dezembro de 1972, após 72 dias de sofrimento, 16 sobreviventes foram resgatados. O mundo ficou chocado ao descobrir o que haviam enfrentado para sobreviver. O resgate foi acompanhado de intensas emoções. Os helicópteros pousaram na neve sob o olhar atento das câmeras, transmitindo ao vivo o momento histórico. Os sobreviventes, com lágrimas nos olhos e corpos debilitados, foram recebidos com aplausos e lágrimas. "Nunca pensei que veria minha família novamente", disse um deles ao ser abraçado pelo pai. O impacto dessa história ecoa até hoje, como testemunho da resiliência humana. Os parentes, ao reencontrarem os sobreviventes, choraram, abraçaram e agradeceram a Deus pelo milagre. Entretanto, quando a notícia sobre o canibalismo veio à tona, a sociedade reagiu com choque e julgamento. Os sobreviventes explicaram que a decisão foi tomada por pura necessidade de sobrevivência. E, com o tempo, o público passou a enxergá-los como exemplos de resistência. Durante o resgate, uma frase ficou marcada: "Sobrevivemos porque nunca desistimos de acreditar", disse Nando Parrado ao pisar em terra firme. O momento transmitido ao vivo pela televisão uruguaia emocionou os espectadores com o desfecho dessa saga inimaginável. A história inspirou livros, documentários e filmes como Vivos, de 1993, e A Sociedade da Neve, mais recente, de 2023. Nando Parrado tornou-se palestrante motivacional, compartilhando as lições aprendidas nas montanhas. Roberto Canessa seguiu carreira médica e dedica-se a salvar vidas. O voo 571 tornou-se um símbolo de resiliência e da força da vontade humana de sobreviver contra todas as adversidades. Essa história não é apenas sobre tragédia, mas sobre a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Mas agora, e você? O que faria se estivesse no lugar dos sobreviventes do voo 571? Você conseguiria manter a fé após 72 dias isolado no topo do mundo? Você teria coragem de enfrentar o impossível para sobreviver? E no fim, o que é mais forte? O medo da morte ou a vontade de viver? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima história!